O relato de hoje se passa em uma cidade histórica no interior de Minas Gerais, em uma casa singela, onde morava Ana, uma senhora conhecida num bairro pelos doces deliciosos que fazia. A cidade era pequena, com ruas de pedra muito estreitas e irregulares, além de inúmeras igrejas e uma grande praça. A casa da Ana era alta e da janela do quarto ela conseguia ter uma boa visão da rua logo abaixo. Na cidade, era costume que fizessem procissões em datas festivas ou até mesmo para velar membros importantes da igreja local quando partiam do mundo material. Ana geralmente assistia a essas procissões da janela do seu quarto. Era um costume da dona Ana. Depois de fazer e vender seus famosos doces, ela se apoiava na sua janela para ver se havia alguma procissão passando pela rua. Isso era uma forma de passar o seu tempo. Anos se passaram e a cidade começou a ficar conhecida pela lenda da procissão das almas. Segundo a lenda, é que durante a madrugada do dia de finados ocorreu uma procissão realizada somente pelas almas dos mortos, e que se por acaso você assistisse a esta procissão, uma das almas sairia da procissão e viria ao seu encontro. Ana tomou conhecimento da lenda que circulava na cidade, mas não se deixou assustar. Ela continuava com seu costume. Ana sempre dormia cedo e não pretendia perder o seu sono para pôr à prova a tal lenda que circulava pela cidade. Certo dia, Ana recebeu a sua filha Helena e suas netas Clara e Júlia para passarem alguns dias em sua casa. Então ela contou às suas netas sobre a lenda da procissão das almas. Suas netinhas de 12 e 10 anos ficaram muito assustadas. Então, para amenizar, Ana fez alguns doces para as suas netas e em seguida foram passear. Após visitarem diversos pontos da cidade, voltaram para casa. A cidade estava movimentada como sempre e uma procissão passou em homenagem aos mortos, como em qualquer dia de finados. Já estava ficando tarde. Então, após o jantar, todos foram para os seus quartos. A casa era bem singela, possuindo apenas 2 quartos, porém haviam 4 camas. Ana ficou com a sua filha em um dos quartos e deixou as suas netas no quarto em que ela dormia, pois era mais aconchegante. Logo, Clara e Júlia, que já estavam bem cansadas, foram dormir. Era cerca de meia-noite quando Clara e Júlia acordaram. Elas ouviram um som vindo da rua, semelhante a uma corrente sendo arrastada, e ambas se levantaram de suas camas completamente assustadas. O som parecia vir da rua e, junto com o som, ambas também ouviram o que pareciam ser sussurros, além de uma luminosidade que chegava até a janela do quarto delas e que vinha da rua logo abaixo. Então Clara se lembrou da lenda que sua avó lhe contara e ficou assustada. Mas Júlia disse que era apenas mais uma procissão como da tarde do mesmo dia. Ambas foram até a janela e, abaixadas e encolhidas, olharam na direção de onde vinham os sons e a luz. Foi então que elas viram uma procissão de pessoas, com lenços brancos sobre os rostos. Todos estavam carregando velas. No entanto, as irmãs não conseguiram identificar de onde vinha o alto som das correntes sendo arrastadas. Aquelas figuras murmuravam baixinho e era praticamente impossível saber o que diziam. Querendo ver melhor a procissão, Júlia resolveu abrir apenas um pouquinho a janela do quarto. Foi quando uma das figuras olhou na direção da Júlia. Não era possível ver o rosto por causa do véu, mas a figura se dirigiu até a janela. A Júlia instantaneamente congelou, incapaz até mesmo de dar um único passo. No entanto, quando a figura chegou até Júlia, ela fez uma pequena reverência e entregou-lhe a vela em que ela carregava. E em seguida,
ela partiu de volta para a procissão sem dizer uma única palavra sequer. Assustada, Júlia fechou a janela, apagou a vela e a guardou na gaveta da cômoda. Ela e a sua irmã foram dormir com medo. E na manhã seguinte, as irmãs perguntaram a Dona Ana sobre a tal procissão da madrugada. E a avó delas acabou as informando que só acontecia uma procissão e era durante o dia de finados. Ela então, ao ouvir o relato das netas, sugeriu a elas que as mesmas deveriam ter imaginado coisas, ou talvez tivesse até tido um pesadelo. Elas correram de volta ao quarto e foram até a cômoda. Ao abrir a gaveta, não havia vela alguma onde Júlia tinha guardado. Em vez disso, encontraram um pedaço de osso humano, com tamanho semelhante ao de uma vela. As duas ficaram chocadas e começaram a gritar, chamando pela mãe delas e pela avó. Todos então ficaram perplexos, com a exceção da Helena, que explicou para suas filhas que a procissão realmente era real e que não deveriam ter espiado, muito menos aceitado a vela, pois elas eram almas presas na terra e que não se deve olhar ou falar com elas. Por isso, fará com que elas também anotem. Helena explicou ainda que a alma que havia dado a vela voltaria na madrugada para pegá-la de volta, e Júlia teria que esperar na janela para devolver o osso, e isso apenas ela teria que fazer, pois a alma não aceitaria que uma outra pessoa entregasse a vela em seu lugar, senão um destino terrível a aguardaria. A noite chegou e Júlia, assustada, foi até a janela. Porém, no fundo, ela acreditava que tudo não passava de uma brincadeira. Mas no meio da madrugada, o nevoeiro tomou conta da rua e o som de corrente se repetiu. O clima ficou frio e Júlia ouviu passos no meio do nevoeiro. Os passos foram ficando mais altos, até que uma figura de manto branco surgiu de dentro do nevoeiro e ela se aproximou da janela. Júlia na hora hesitou. A janela ficou trancada e em sua mão estava um pedaço de osso humano que havia recebido na noite anterior. Júlia começou a suar frio. Ela tremia, lembrando do aviso da sua mãe. Então ela abriu a janela e, no mesmo momento, a figura parou à sua frente. Não era possível ver o rosto por debaixo do véu, porém Júlia percebeu um sorriso completamente congelado e a sua pele completamente pálida. A figura estendeu a mão para dentro da casa e olhou diretamente para Júlia. Seu coração acelerou quando a mão da figura continuou avançando em sua direção, assustando-a. Júlia colocou o osso na mão da figura, que o pegou. Quando Júlia piscou, não havia mais um osso, apenas uma vela na mão daquela figura. Ela recolheu o braço lentamente e ainda olhando diretamente para Júlia. Aquela coisa se virou e foi em direção ao nevoeiro, desaparecendo logo em seguida. Júlia, completamente transtornada, fechou a janela e correu para sua cama. No dia seguinte, Júlia, a sua irmã e a sua mãe voltaram para casa, mas a família nunca esqueceu o que aconteceu. Hoje em dia, a Júlia tem 70 anos de idade e ela é a minha avó. E isso aconteceu há décadas atrás. Na época, ela tinha apenas 10 anos de idade. Já o meu nome é Beatriz. Eu sou a neta dela. Eu espero que gostem do meu relato. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Elias Silva e tenho 65 anos de idade. Eu moro em um pequeno município do interior paraibano e gostaria de compartilhar o meu testemunho para que várias pessoas possam saber que o inimigo de nossas almas existe
e que ele não está de brincadeira quando quer levar alguém. Desde que eu era uma criança, ele já vinha preparando o caminho para tentar me levar. Naquela época eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Eu sempre era levado por onde o demônio queria que eu fosse. E infelizmente, eu acabei perdendo meu pai muito cedo. E tudo começou quando, uma certa manhã, eu estava indo para a roça com ele e um homem nos parou no caminho querendo roubar um saco de milho no qual tínhamos acabado de colher. O meu pai, é lógico, recusou dar a mercadoria, porém um homem muito nervoso puxou uma faca que ele tinha em mãos e matou meu pai ali mesmo na minha frente. Logo em seguida, ele me mandou correr, me ameaçando e dizendo que ia fazer o mesmo comigo se eu não saísse dali rapidamente. Isso gerou dentro de mim um sentimento de vingança. Eu senti um gosto de sangue na minha boca de tanta raiva que eu estava. E eu decidi que um dia eu vingaria a morte do meu pai. Os anos se passaram. Eu já era um rapaz quando acabei conhecendo a mulher que viria a ser a minha esposa. Foram os anos mais felizes da minha vida. E aquele sentimento ruim acabou desaparecendo por um tempo. No entanto, a minha esposa acabou ficando doente e logo veio a falecer. E foi a partir desse momento que a minha vida começou a desmoronar. Eu comecei a beber sem parar, eu perdi o meu emprego, eu não queria mais saber de nada e nem de ninguém. Eu só vivia para beber, pois isso era a única coisa que me fazia escapar da minha triste realidade. Eu preferia viver alcoolizado do que enfrentar um mundo onde tudo que eu amava acabava morrendo. Foi então que o diabo começou a trabalhar para tirar a minha vida. E certa noite, eu estava bêbado e tentando chegar em casa, quando uma voz começou a falar em meu ouvido, dizendo coisas terríveis como: "Se mata, vai lá, vai ser bem rápido, anda, vai, se mata, se mata." Eu olhava ao redor, tentando identificar quem estava falando, mas não havia ninguém na rua. E a voz parecia estar dentro dos meus ouvidos, mas não havia ninguém. Antes de chegar na minha casa, havia uma ponte perigosa e embaixo havia um rio cheio de pedras. Era muito perigoso por lá e, dependendo de onde você caísse, era a morte na certa por conta das pedras. Eu estava caminhando por essa ponte quando eu vi uma moça me olhando. Eu a cumprimentei lhe dando boa noite, mas ela não me respondeu. Ela apenas se aproximou de mim e me mandou pular da ponte. Ela ficava repetindo e me mandando pular sem parar. Quando eu fui perceber, eu já estava na beirada da ponte e eu vi que eu corria o risco de cair naquele lugar. Assustado com toda aquela situação, eu corri até a minha casa sem olhar para trás. No dia seguinte eu acordei bem cedo e peguei algumas mangas para vender na feira. E com o dinheiro que eu havia conseguido, eu usei para comprar álcool. Só que dessa vez eu não fiquei no bar. Eu peguei a garrafa e fiquei trancado dentro de casa. Eu passei toda a tarde bebendo e quando a noite chegou, eu já estava dormindo. Foi então que eu fui acordado por algo batendo na minha rede. Porém eu não consegui identificar o que era. Só se ouvia uma voz no escuro que sussurrava dizendo: "Se enforca, anda, agora é a oportunidade, vai ser rápido, eu tô aqui aguardando, se enforca, vai ser rápido, se enforca." E com isso, quando eu recobrei a consciência, eu percebi que eu estava de pé, desamarrando a corda que segurava a minha rede. Foi nessa situação que eu tive total certeza de que aquilo não era coisa desse mundo. Eu abri rapidamente a porta e saí correndo de casa, indo para qualquer lugar, sem perceber que já estava em uma rua deserta no meio do nada.
Eu escutava várias vozes na mata ao lado, falando para que eu tirasse a minha própria vida, dizendo que não iria doer e que tudo isso logo acabaria. Eu corria de um lado para o outro, mas as vozes não paravam. Pareciam ter várias pessoas ao meu redor falando ao mesmo tempo. Foi quando eu vi novamente aquela misteriosa moça perto da ponte. Ela segurou a minha mão e me levou até a beirada. Eu estava prestes a pular, pois não aguentava mais aquelas vozes em meu ouvido. Eu sabia que eu iria morrer, mas não me importava mais. No entanto, quando eu olhei para a moça ao meu lado, ela estava completamente diferente. Era como se fosse uma caveira, como se fosse a própria morte que veio me buscar. Assustado, soltei a minha mão daquela coisa e saí correndo. Quando eu olhava para a mata ao longo do caminho, eu vi uma sombra bem negra pulando de galho em galho. Aquilo me perseguia implacavelmente. Aquela coisa dava gritos horríveis. Era tenebroso. Foi quando eu vi algumas casas. Eu não perdi tempo. Eu bati logo na primeira porta que eu vi. Eu gritava por ajuda. Foi então que o Senhor abriu a porta e me mandou entrar. Eu gritava dizendo que a própria morte estava atrás de mim. E uma senhora que também se encontrava lá pedia para que eu me acalmasse. Ela dizia acreditar em mim e que era para eu ficar quieto, pois eu ficaria bem. Lembro-me apenas de ter me deitado no chão ali mesmo e adormecer sem explicação. Logo pela manhã, quando eu acordei, eu estava deitado em um sofá e o casal de senhores me deu uma toalha para que eu tomasse um bom banho. Depois, eles começaram a me dar alguma comida. Foi aí que eu contei a eles tudo o que eu tinha visto e ouvido na noite anterior. E eles acreditaram em tudo. Foi a primeira vez que alguém confiou em mim. Depois de um tempo, eu não sabia naquele dia, mas o casal de senhores usados por Deus me ajudaram a me livrar da morte. Eu fiquei na casa deles por quase um mês e durante todo esse tempo eles falaram sobre Jesus para mim e o quanto ele me amava. O mais incrível era o cuidado que eles tinham comigo, sem qualquer obrigação e sem esperar nada em troca. Eu saí daquela casa completamente renovado como pessoa e cheguei até a voltar a trabalhar, porém eu continuei frequentando a casa daquele casal de idosos, pois para mim eles já eram como anjos, pois eu queria aprender mais sobre o Salvador. Depois de um tempo, tudo que eu tinha perdido me foi dado de volta. Hoje eu tenho uma boa esposa e filhos maravilhosos, e principalmente uma fé em Deus. Eu não deveria estar vivo hoje em dia, porém eu estou. Eu não sei o que você tem passado, mas eu sei que existe uma solução. Não deixe o inimigo trabalhar em sua vida, pois se você permitir, ele te levará e talvez você não tenha a mesma sorte que eu tive. Eu desejo a todos uma boa noite.